Gente, tem um e-mail aqui muito bacana e é um e-mail que mostra que vocês estão internacionais. Ui, que chique. Nós estamos aqui, nós vamos falar com a Solange Amado Jorge, ela nos escreve de Madrid, lá na Espanha. Olha só, aqui, manda um abraço aí pro Cacá, meu parceiro. Ela diz assim, a paz do Senhor. Estou a ver o programa online em Madrid. Me chamo Sol e tenho uma pergunta para os presentes. Havia uma jovem na igreja que fornicou. Fornicação é o pecado ali da intimidade e do relacionamento sexual fora do casamento, ok? Para os solteiros. E queria abortar. E confessou como um segredo para um irmão que ela confiava e considerava amigo. Esse irmão aconselhou-a a não fazê-lo, mas ela estava decidida. Ela não queria que ninguém soubesse, nem mesmo a mãe dela, nem o namorado. Estão pegando esses detalhes importantes? O irmão, sem saber o que fazer, ou seja, o conselheiro aqui, ou o confidente aqui, né? Sem saber o que fazer, contou à esposa e pediu-lhe que falasse com essa jovem sem mencionar que sabia do caso da gravidez. Ou seja, indo ali mineiramente, comendo pelas beiradas, né? Para que a jovem não perdesse mais a confiança. A esposa foi puxando a conversa, mas a jovem negou tudo, dizendo que estava tudo bem. A irmã foi ao grupo de oração e calhou ser ela a exortar e aproveitou a oportunidade para falar sobre o pecado encoberto. E nada. Resultado. A jovem abortou e seguiu negando que estava grávida. O que fazer nestes casos? Confrontar ou calar? É sério isso, né? Isso é sério, é muito sério, porque tem uma série de fatores aí que envolvem essa situação. A gente pensa no aborto numa questão assim, de tirar uma vida, é verdade, né? Mas tem consequências emocionais também, grandes. Além das físicas. Exatamente, né? Existe um risco de vida com aborto, né? Sim. Da vida da mãe, né? Um bebê, um feto já é uma vida também, né? Mas existem riscos emocionais. Com certeza vão ficar marcas emocionais muito grandes ali, né? Então, acho que tem que ser confrontado. E além do que, como ela se refere a um contexto de igreja, também há consequências espirituais. Espirituais. Por quê? Exato. Isso aí também tem uma associação, é um aliançar com uma própria entidade demoníaca, né? A gente sabe que é o Deus lá. Aborto não é uma coisa simples, pelo contrário, né? Implica em todas as áreas da vida da pessoa. Então, acho que essa pessoa tem que ser confrontada, sim, aqui já foi cuidada. Feito. Aqui o leite já derramou, né? Exato. Mas o confronto ele tem então que acontecer, porque essa pessoa precisa ser cuidada também. Né? Porque se ela está querendo abortar... Mas agora aqui tem um caso aqui, deixa eu jogar uma pimentinha dentro do caso aqui. A mãe dessa moça, dessa jovem, não sabia. E pior, o namorado não sabia. Isso eu achei um absurdo, né? Então, ela quer dizer, olha a relação que está sendo até construída. Por isso que eu acho que essa moça precisa ser cuidada, porque ela precisa ser levada a trazer as pessoas para esse problema. Isso não é um problema dela, única e exclusivamente dela. Né? E no caso agora está feito, né? Aí não tem mais a hipótese, vamos aconselhar, vamos orar, vamos se repreender, não existe isso, mas tem isso que você falou. Ela naturalmente, ela não está em paz, não está feliz, ela está convivendo diariamente com o pecado, com a culpa. Ela continua precisando de ser cuidada, de ser apoiada, exatamente, né? De ser tratada. A história não acabou. A palavra do Senhor nos ensina, lá em Provérbios 28:13, nos ensina o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões, o que é a transgressão? É aquele pecado consciente. Não é, peraí, eu vou pecar, eu vou fazer errado, que é o aborto. O aborto assim não é permitido e não deveria ser de forma alguma, mas esse não é permitido. Então ela sabe que isso é uma transgressão, e a Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa, o poder da confissão, da palavra, e deixa alcançará a misericórdia. Então, querida Sol, você que está nos assistindo aí em Madrid,
É hora de chegar para essa moça, saber, já que você já sabe dos desdobramentos dessa situação, é oferecer essa ajuda. Essa moça, ela precisa ser confrontada no seu pecado à luz das Sagradas Escrituras, e eu creio que até à luz da legislação aí da Espanha, não é que não deve ser permitido, eu não sei, não tenho esse conhecimento aqui, mas é importante que essa moça, ela confesse isso, para que esse sentimento de culpa, que eu acho que é um dos piores que alguém pode sentir. Porque trauma é uma coisa que normalmente não dependeu de você. Mas culpa é o sentimento de você saber que você é o erro. Então, é importante levar essa palavra de conhecimento, né, de cuidado, de amor. Acabou para ela? Não. Eu acho que Deus, ele nos perdoa, Deus, ele é um Deus perdoador, mas ele quer cuidar e curar essas feridas emocionais dessa jovem aí. Ok, Sol? Obrigado pelo carinho. Divulga o programa aí na Espanha, tá bom? Beijo para vocês. Gente, olha para você ver como é que é essa questão de guardar. Porque ela guardou. Como que isso ia ficar aí dentro dela, né? Essa bomba ali estourando, igual desenho animado, né? Estoura lá dentro, só sai a fumacinha. Aí pode vir aquelas condições da raiva, da ira. Isso vai adoecendo a pessoa emocionalmente, né? Depressão, né? Essa agressividade, essa raiva, isso tudo vai brotando e vai crescendo dentro da pessoa. E essa culpa terrível que ela carrega. Amargura, né? A pessoa, isso dá câncer, sei lá, pode fora que quebra os relacionamentos, né? Porque esse namorado não vai confiar mais nela, né? Essa mãe, né? Então tem uma quebra também nos relacionamentos aí. Existiam outras opções que ela não quis nem saber. Ela simplesmente decidiu e optou talvez... Mas eu acho que por isso ela precisa ser cuidada, porque no momento desse a pessoa entra em desespero, né? E ela não tem como pensar, né? Vamos dizer, com mínimo de racionalidade ou de objetividade. Então ela precisa desse confronto nesse sentido. Alguém que ajude ela a pensar, calma, né? Vamos cuidar das suas emoções para decidir isso, uma coisa tão séria, né, de uma forma sadia, saudável. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Exato. Claro que não é multidão no sentido literal, né? Dela chegar lá na frente da igreja e expor para todo mundo. Que eu faço? Não é assim, mas pessoas próximas, pessoas em quem ela confia, eu tenho certeza que vão poder ajudá-la. Eu acho que uma pessoa que toma uma atitude dessa forma, sem pensar no outro, porque existe um pai aí, existe uma família, existe uma mãe, né? Ela não se sente amada. Eu tenho essa impressão, assim, ela não sabe o que é o amor, né? O cuidado com o outro. Porque quando você esconde uma coisa que não é só sua, né, mas tem a participação de uma outra pessoa, né? Mas aí vem aquela questão... Será que essa pessoa se sente amada? Porque então, quando você se ama, né, ou você se sente amada por alguém, você troca essa ideia e não faz as coisas de uma forma Carminha, tão escondida, tão entendeu? Tão velada, né? Velada, eu acho que é uma palavra assim muito séria, assim. Você faz a coisa velada, ninguém está sabendo, mas você faz aquilo, você está prejudicando o outro sem o outro ter consciência disso. E aqui ela disse, mudando um curso de uma história. Pois é, perdê-lo também, né? A rejeição, mudando o curso de uma história que não é só sua, né? Sem dúvida. Agora aqui uma participação aqui no Twitter aqui, da Natália Belo. Essa turminha boa lá da igreja é jóia. Não tem problema em falar demais, quando se fala com sabedoria, mas não há nada melhor do que saber ouvir. Acho que há um limite entre confrontar e querer envergonhar e expor de forma errada. Deveria falar com a família, não desta forma. Sim, aí ela se refere aqui certamente ao caso aqui que a Sol nos trouxe, né? Lá de Madrid, e no final aqui ela ainda manda beijos para você, viu, Thaís? Beijo, Nath. Tá vendo? Agora aqui o Elton Soares, ele coloca aqui, o Elton Soares é o cantor, o Elton, né? Um abraço, querido, bom aí, obrigado pela participação. O Elton foi um dos finalistas do primeiro Chuveiro, não é isso? Bacana, canta muito, tem a manha. Me chamo Elton Soares e entendo que a palavra é como uma semente, e breve comeremos do fruto dela. Um abraço ao Wesley Reis.
É isso aí, é uma questão de semeadura, né, da palavra. Eu acho que a Bíblia Sagrada nos diz, né, lá em Provérbios 15:1, nos ensina que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Eu acho que nos dias de hoje também, eu acho que a gente tem que reaprender, resgatar o valor das palavras, de como nós nos referimos, por exemplo, para os músicos ali, para você jornalista, que é a palavra cantada, é a palavra escrita, para nós normalmente é a falada, não é? Expressa assim. Eu fico vendo, por exemplo, as canções de hoje. Wesley, por exemplo, o tanto que isso denigra a imagem da mulher. Não concordo definitivamente, por exemplo, chamá-las de cachorras. Então é porque tem um cachorro correndo atrás? Então isso também envolve tudo isso, verdade. As expressões que usamos, a forma. Por exemplo, o meu filho, de 8 anos, chegou para mim perguntando o significado de um palavrão, estuda num colégio cristão. Ele me perguntou. Eu abro essa linha de comunicação, expliquei para ele, sem dar o foco devido. Então, assim, hoje está todo mundo usando a palavra, a língua, né, nas suas mais diversas formas, né, cantada, escrita, da pior maneira. Não é isso? Vocês estão vendo assim também? Nós estamos perdendo nisso. As palavras estão perdendo valor, né? Tanto a palavra ruim quanto a palavra boa, por exemplo, um te amo, um eu te amo está banalizado. Todo mundo fala e talvez não tenha aquela importância que teria assim de um relacionamento quando você aprende o que é amar de verdade. E a palavra pro lado ruim também, né? Igual você falou, é um absurdo chamar e a pessoa aceitar isso, cantar como se fosse lindo eu cantar, como se eu fosse uma cachorra. Com um sorrisão estampado. Que lindo, entendeu? Então acho assim, as palavras têm sido tão faladas de formas erradas e de maneiras e em momentos errados que têm se banalizado e perdido o valor, né? Uma das coisas que eu quero fazer em consideração, que agora eu me lembrei aqui novamente, é de que, por exemplo, os votos matrimoniais, ali é uma palavra empenhada, é a sua honra empenhada ali. Então essa palavra, ela se perpetua por quanto tempo você ainda tiver de vida. Então é tempo de honrar essa palavra. Ok, querido maridão aí, querida esposa que está em casa. Então, cuidado também com as palavras que vocês lançam sobre os seus filhos. Você não vai dar em nada, você é um burro, você é um idiota, você puxou seu pai. Cuidado com isso, porque isso aí, a sua ministração tem poder. Ok, pessoal? Meninas, o programa está terminando. Já? Rapidinho? Passa rapidinho, né? Assim, bate-bola. Né? Então, eu quero rapidamente de vocês, começar da Cláudia lá. Cláudia, consideração breve para o pessoal de casa aí sobre isso. Bom, acho que eu estava pensando exatamente no que você falou. A gente se esquece que a palavra, ela tem um poder muito grande. Então, vamos prestar atenção naquilo que a gente está falando para as pessoas, para as crianças de uma forma especial, os pais, né? Porque se eu digo, você não vai dar em nada, é bem provável que essa criança não vai dar em nada. Você é uma pessoa de referência e o seu filho vai escutar aquilo que você falou. E uma outra coisa que eu sempre falo para as crianças e para alguns amigos, se eu não tenho nada para falar de positivo de alguém, é melhor eu ficar calado, sabe? Ao invés de falar qualquer coisa. Se eu tiver algum elogio, alguma coisa positiva, fale, porque é a melhor coisa que alguém pode receber. Se não, vou ficar calada. A Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, né? Então, se eu não tiver nada para falar de positivo, é melhor eu ficar caladinho, quietinho. Eu vou abençoar, assim. Bacana demais. Obrigado, viu, Cláudia, Nada, pela é um participação prazer mais estar uma aqui, vez. gente. Gê, sua consideração também rapidinho. Muito obrigado pela participação. Eu gostaria também de agradecer muito por estar aqui. Quero mandar um beijo especial para o pessoal de Pedro Leopoldo, que está assistindo com certeza. E pegando um gancho aqui no que a Cláudia falou, falar para os pais também. Gente, cuidado, há poder nas palavras. Sejam mais carinhosos, mais amorosos com seus filhos. Isso. Carminha, obrigado. E sua consideração Obrigada. final para os nossos telespectadores? Tem uma frase que eu não estou lembrando dela toda, assim, mas é alguma coisa assim: pessoas medíocres falam de pessoas, da vida das pessoas. E pessoas inteligentes trocam ideias e falam de coisas e trocam ideias. Bacana. Então, acho que é isso que a gente, quando encontra em qualquer grupo, na nossa família, com os amigos, com a sua turma, ao invés de falar da vida das outras pessoas, vamos trocar ideias e fazer com que esse pensamento ele cresça e você saia daquele lugar transformado e modificado, assim.
Bacana, Tá? obrigado. Obrigada, muito E obrigada. agora, usando o poder da palavra, Thaisinha atleticana, suas considerações finais. Eu te repreendo. Não. Isso, boa. Mas o que eu quero dizer, assim, eu concordo com tudo que todas já falaram, né? E o que eu tenho aprendido é que se você está falando e não está dando certo, não altere o tom de voz, mude seus argumentos, porque, como a gente falou durante o programa todo, o mais importante é como é falado. A maneira de falar vai fazer toda a diferença. E é isso que eu tenho aprendido e é isso que eu deixo para todos vocês.